Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre financiamentos imobiliários, opções, processos, obrigações e perspectivas para 2026. Nosso convidado, Gabriel Baroni, diretor da GM Financiamento Imobiliário. Gabriel, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Roberto. Gabriel, há quantos anos existe a GM, onde fica e quais os principais serviços prestados pela empresa? Legal. Roberto, a GM é uma empresa que está há 16 anos no mercado de crédito imobiliário. Eu falo que é desde da época que realmente se criou o correspondente, né, que é uma figura importante hoje nessa parceria, né, com os bancos em auxiliar todos os clientes, né, em relação ao financiamento imobiliário. Eu sempre conto a história porque é uma empresa familiar. Minha mãe trabalhou na Caixa, né, durante 30 anos, se aposentou na Caixa Econômica Federal e dali veio, né, do berço. Eu estou com 35 anos, faz 16 anos, ou seja, eu comecei ali com os meus 18 anos nesse ramo, especialistas na parte do crédito imobiliário, e a gente tem atuado hoje em algumas regiões aí do estado de São Paulo, mas o correspondente hoje é uma figura que consegue auxiliar qualquer cliente em qualquer região do país. Então, é uma empresa, né, que facilita, né, para os clientes em ajudá-los na concretização, na realização ali do sonho, na aquisição do imóvel, no investimento, buscando para eles sempre as melhores condições do mercado. E vocês estão hoje localizados no prédio do Pátio Poranga, né? Isso, o escritório fica no Pátio Poranga, né? A gente está ali há mais ou menos 5 anos, e a gente também tem um escritório em São Paulo, em Pinheiros, né, que cuida e realiza também muitos processos, principalmente de empreendimentos. Muito bom. Gabriel, vamos procurar ser bem didáticos aí para o nosso telespectador, né, passar o máximo de informações. Vamos lá. Quais são as opções de financiamento imobiliário disponíveis no mercado atualmente? E como funciona a escolha entre os diferentes sistemas de amortização? Então, vamos lá. Primeiro, quais opções de financiamentos? Roberto, eu costumo falar que a gente tem ali O cliente chega lá, vai. Perfeito. Eu quero adquirir um imóvel de tal empresa. Vai, da IG Plus, por exemplo, vai. Perfeito. Financiado, ou então eu já adquiri o imóvel, eu quero pagar o saldo que resta. E aí, que leque de opções você tem para ele nesse caso? Perfeito. As modalidades, né, o que a gente tem hoje, né, se trabalha muito hoje o Minha Casa Minha Vida, que é um programa, né, sensacional, que auxilia muitos clientes, porque ele dá uma condição de uma taxa de juros diferente, porque utiliza recursos do Fundo de Garantia. E a gente tem o SPPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que são as linhas de créditos normais, independente do valor do imóvel, né? E aí, dentro das duas modalidades, e isso existe uma confusão muito grande, Roberto, né? Porque essas são as modalidades que a gente tem hoje. E dentro das modalidades, a gente entra nas opções do sistema de amortização, que hoje a gente vai falar daquele sistema SAC, né? Que é aquele sistema de amortização constante, onde a gente tem as parcelas decrescentes, que é um dos mais utilizados hoje, né, no mercado imobiliário, e também o sistema Price, né, que é aquele que começa com uma prestação menor e praticamente com uma prestação ali linear, fixa, com pequenas correções do indexador de TR. Então, hoje, no mercado, basicamente, temos as duas opções do sistema de amortização. E muitas pessoas perguntam, Roberto, e Gabriel, e qual a melhor? Depende muito do perfil do cliente, né? Hoje, tem clientes que preferem optar pelo sistema SAC, porque você tem uma prestação maior, a amortização do contrato é maior, as parcelas vão caindo ali ao longo do tempo, e você tem um sistema Price que tem uma opção de uma prestação menor, que às vezes é importante no momento da aquisição ter uma condição de prestação, né? E a gente sempre faz o comparativo. Gabriel, mas qual é mais caro? O Price costuma ser um sistema de amortização
um pouco mais caro porque na largada você acaba pagando um pouco menos e amortizando um pouco menos o sistema de amortização. Mas ele não impede o cliente de contratar um sistema Price com uma condição interessante e que ele pode fazer as amortizações ao longo desse contrato de financiamento que está muito antes do prazo e, claro, né, como funciona nos dois sistemas, e pagar os juros proporcional. Eu gosto muito de falar para as pessoas que financiamento imobiliário é algo justo, né, porque as pessoas contratam em 35 anos, Roberto. 35 anos é uma vida, né? Eu sempre falo, imagina um cliente com 45 anos de idade financiando em 35, 80 anos, né? E na prática, o brasileiro normalmente, pessoal, quita o crédito imobiliário numa média de 8 a 10 anos. E às vezes aquele imóvel é só um degrau, né, para que ele consiga adquirir o próximo. Mas ele é muito justo no sentido de, Gabriel, contratei em 35 anos para ter a melhor condição de parcela, seja no saque ou no sistema Price, mas fazendo as amortizações com recurso próprio, com fundo de garantia, se eu quitar esse financiamento em 5 anos, eu vou pagar um juros proporcional ao período de 5 anos que eu utilizei o recurso do banco. Então, por isso eu costumo dizer que ele é algo muito justo, Roberto. E, por exemplo, é lógico que quanto menos você deixa para financiar, é melhor, porque menos fica a taxa, juros sobre juros e tal. Perfeito. Então, e esse sistema, né, Price, o sistema, vocês orientam, por exemplo, o tabela Price, ou existe alguma vantagem? Pessoalmente, você acha, aí é uma opinião sua, pessoal. Sim, perfeito. Ou depende de caso a caso. Ou então, se você está devendo lá, 500 mil, eu vou financiar 500 mil. Tá. Se fosse você que fosse financiar, agora te botei numa sinuca de bico. Perfeito, O que você faria? Price ou Roberto. outra? Price ou saque. Saque. Perfeito. Roberto, eu tenho 2 financiamentos ativos. E os meus 2 financiamentos são em sistema Price. Mas aí eu vou trazer uma outra visão, que é a parte didática, que é a educação financeira, que eu sou apaixonado. Pessoal, quando a gente fala sobre financiamento e culturalmente falando, né, as pessoas elas financiam se elas... Normalmente ela não tem opção de comprar à vista, porque se ela tem uma opção de comprar à vista, normalmente ela não faz o financiamento. Mas quando a gente fala de crédito imobiliário, pessoal, em que os bancos utilizam um recurso, né, de poupança, a gente tem linha de crédito, né, comparado e dentro da nossa economia, a gente tem taxas baratas. A gente fala hoje de uma Selic de 15, né, com uma taxa do crédito imobiliário, por exemplo, de 11,3, numa linha de crédito normal, fora Minha Casa Minha Vida, que é muito mais baixo. Então, quando a gente começa a fazer conta, Roberto, eu não tenho a preocupação em fazer um financiamento, mesmo que eu tenha a capacidade de comprar aquele imóvel à vista. Eu prefiro muitas vezes financiar. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma taxa de juros que eu contratei em 2021. Eu tenho uma taxa de 6,7 ao ano. Lindo, hein? Roberto, mais que a inflação. 0,55. Então, qual que é a minha ideia? E por que fiz Price nesse financiamento? Quando eu faço Price, eu tenho uma amortização menor, ou seja, uma parcela menor e automaticamente uma amortização menor. Eu não estou preocupado em fazer amortização. Eu poderia amortizar mês a mês, eu poderia fazer a quitação, poderia. Mas eu prefiro ter a menor prestação, o menor compromisso, porque todo recurso que eu poderia amortizar, o que eu faço? Eu aplico o recurso. Se eu pago uma taxa de 6,7 e eu tenho hoje uma Selic de 15, um CDI praticamente ali de 15, não faz sentido eu fazer a quitação desse financiamento imobiliário dentro da nossa economia. Então, é o tipo de dinheiro do banco, uma das poucas linhas de crédito do banco em que a gente tem que utilizar. E quando a gente tiver recurso para fazer a amortização, a gente tem que pensar se vale a pena. Mas agora, né, Gabriel, tem que tomar cuidado, porque a Selic vai baixar. Isso é quase certo, porque não existe nada certo no Brasil. Mas a previsão é que ela chega a 12,5%, talvez. Perfeito. 12% a 12,5%, os mais conservadores, 12,5% até o final do ano que vem. Então, você vai contratar o financiamento agora e essa taxa vai cair. E aí? E a pessoa não pode deixar de contratar o financiamento porque ele quer mudar, ele quer pagar. E como é que faz? Perfeito. É assim, na escolha, eu costumo falar muito sobre disciplina, né, de cada cliente. Porque assim, Gabriel, você vai contratar o sistema Price porque você aplica o recurso. Agora, tem pessoas que talvez não tenham tanta disciplina com dinheiro, de aplicar esse dinheiro, que às vezes gastam, né? Então, nesse caso, eu indicaria com certeza fazer um sistema saque, que vai te dar uma prestação maior, que vai automaticamente amortizar mais o seu saldo devedor. Então, dentro do perfil de cada cliente, eu tenho uma preocupação muito grande em trazer o cliente para entender. E é engraçado, quando a gente fala de sistema Price, tem muita gente que tem muito medo do sistema Price, né? Porque você tem sistema Price, às vezes, atrelado a IGPM, a IPCA, que a prestação sobe muito, o saldo devedor pode subir. E quando a gente fala de financiamento, a gente ainda está falando de indexador como TR, né? Que é a taxa referencial, que é o que corrige ali a nossa poupança. Então, que é o indexador seguro que a gente tem para ter no financiamento imobiliário. Mas eu falo que cada análise, cada cliente é diferente, né? Mas tem que ter essa educação financeira, tem que ter, né, essa disciplina com o dinheiro. Tá, outra pergunta, quanto, por exemplo, o relacionamento com o banco
Isso é traduzido em desconto, por exemplo, no financiamento. Quer dizer, se você tem um dinheiro aplicado, se você tem um seguro de vida com o banco, se você tem uma conta corrente com o banco, isso reflete alguma coisa positiva na hora do financiamento ou muito pouco? Muito pouco, Roberto, hoje. Hoje muito pouco. Muito pouco? É, muito pouco. Assim, as pessoas achavam que, por exemplo, por ter relacionamento na Caixa Econômica Federal há 30 anos eu vou ter uma taxa diferente porque eu tenho esse relacionamento ou tenho outros produtos ali com o banco. Na verdade, não. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, depende do seu relacionamento naquele momento da contratação. Então, se você tem uma conta, um cartão, transfere a sua conta salário ou tem, às vezes, uma previdência que pode acontecer, ele te dá um benefício da taxa de juros. Mas, geralmente, o maior benefício é você ter a conta e o cartão. Mas nada impede do cliente que nunca foi correntista daquele banco contratar aquilo naquele momento e ter a menor taxa de juros do mercado. Mas consegue algum desconto? Muito pouco. Muito pouco, mas consegue. Não vamos falar que não, mas consegue. E em outros bancos, o que a gente visualiza, às vezes vai muito pelo histórico, pelo rating do cliente, sabe? Um bom perfil, né? Um cliente de um segmento ali mais prime, alguma coisa assim. Sei, e às vezes você consegue uma taxa mais interessante. Porque eu fico pensando, se ele conseguir 0,2, vamos supor que ele consiga 0,3% ao ano. Isso vezes 35, 0,3 é o quê? 10%, 12%, 12%. Pô, já é um valor razoável, melhor que nada, né? É 12% do valor todo que ele está devendo, quer dizer, então é considerável. Roberto, sempre considerável. A gente faz uma conta muito grande sobre o saldo devedor, que eu gosto muito, né, hoje no comparativo, né? Você pega a linha de crédito ali com uma taxa de juros, por exemplo, de 0,83, né, ao mês, né, o seu 11,3 ao ano. E você consegue hoje aplicações financeiras de CDBs, né, com uma rentabilidade, às vezes que quando você visualiza ali 1,14, 1,17, você visualiza que você tem uma rentabilidade maior de 0,3, que é o que você falou. Se a gente faz uma conta sobre, por exemplo, um saldo devedor de 1 milhão, a gente está falando de 3 mil por mês, Roberto. A gente está falando de 36 mil anual. Em 10 anos, a gente está falando de 360 mil. Só que esse dinheiro aplicado, né, na mágica dos juros compostos, a gente vai falar, às vezes, de uma diferença de 500 mil a mais de rentabilidade contra o que o banco cobra de juros hoje. Então, essas são as contas que a gente ama fazer, né? Então, pela sua teoria, antes de ir para o intervalo que temos o tempo, hoje, por exemplo, seria interessantíssimo se você tivesse 1 milhão, por exemplo, guardado, você financiar esse 1 milhão. Por quê? Você vai aplicar hoje, se você aplicar com juros atuais, né? Perfeito. É pré, né? Não pós-pré. E você vai conseguir 12%, você vai depois pedir, pleitear, depois a gente vai para outra, vai portar para outra, você vai ter um desconto absurdo. Se chegar a 9 no final de 2027, então você vai ter 15 contra 9. Perfeito. 8. Perfeito. É imaginar que você está contratando uma taxa de 11, lembrando da possibilidade da portabilidade, da revisão do contrato, que você ainda pode reduzir ainda mais. E se a gente vai entrar no outro assunto a nossa Selic não vai se manter, né, Roberto? A gente sabe, tem uma previsão de queda, mas você tem opções, né, de aplicações, né, no pré, no pós. E vamos falar a verdade, além das aplicações financeiras, nós temos outras alternativas de outros investimentos que trazem rentabilidades maiores, né? Certeza. Como às vezes o investimento na construção civil. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre financiamentos imobiliários. Nosso convidado, Gabriel Baroni, diretor da GM Financiamento Imobiliário. Gabriel, qual o passo a passo de um comprador que ele tem que seguir para conseguir um financiamento? Então, desde a simulação até a assinatura de contrato, e como é a atuação no caso da GM nesse processo? Perfeito, Roberto. O primeiro passo é sempre a simulação, né? E acontece muito no mercado, às vezes, do cliente procurar o corretor, a imobiliária, né, sem ter muito a ideia, a noção de ter feito esse estudo em relação a qual a capacidade dele, qual que é a exigência de entrada, qual que é a parcela, né, se aquilo faz sentido dentro do orçamento dele. E muitas vezes é nesse momento em que as imobiliárias, os corretores, né, nos indicam o cliente para que a gente consiga fazer essa consultoria, esse auxílio. Então, o primeiro passo do financiamento imobiliário é sempre uma simulação para ver qual é o enquadramento dentro do perfil desse imóvel que esse cliente busca. Às vezes ele tem capacidade de um imóvel de maior valor, às vezes de menor valor. Então, a gente vai dar sempre aquele primeiro cenário. Depois da simulação, aprovação de crédito. Nesse momento, talvez o cliente já tenha definido, talvez não definido ainda o imóvel. Depois da aprovação do crédito, o banco manda o engenheiro fazer a vistoria. Às vezes, essa vistoria, principalmente em apartamentos, o engenheiro não vai presencialmente, ele faz uma vistoria remota ali com a matrícula do imóvel. Análise jurídica, onde acontece o débito, por exemplo, do fundo de garantia, se o cliente for utilizar FGTS. O interveniente quitante, que é quando você está comprando um imóvel que a
ainda possui um saldo devedor. Então, o próprio financiamento, seu próprio financiamento quita o financiamento do vendedor e aí depois o banco faz a emissão do contrato, que a gente fala que é o contrato com força de escritura pública, onde todos assinam, recolhem-se o imposto de TBI, né, com o imposto de transmissão bens imóveis da prefeitura e leva-se a registro aquele imóvel. E aí sim começa o financiamento imobiliário e as parcelas. Muito bom. Quais documentos e requisitos mais comuns são exigidos no processo de análise de crédito? Isso tem algum erro frequente do comprador? Roberto, acontece muito assim, a gente ainda tem uma informalidade muito grande no nosso país. Então, tem muito cliente que no momento em que ele precisa comprovar renda, em que ele precisa de crédito, você tem uma dificuldade por ele não declarar, né? Muitos empresários às vezes não declaram, profissionais liberais, então a gente tem uma dificuldade às vezes na hora da comprovação de renda para o banco, e aí é onde a gente entra até numa outra curiosidade. Gabriel, eu às vezes não declaro toda, né, a minha renda no imposto de renda, mas eu movimento a minha conta, dá para aprovar o crédito ainda com movimentação bancária, só com extrato bancário? Sim, dá, é possível, principalmente se o cliente tiver um bom rating. Muitas vezes você consegue uma aprovação de crédito sem ter a sua renda, né, formal, vamos dizer assim. E um outro problema que eu enxergo muitas vezes, Roberto, de bons clientes, muitas vezes com a renda declarada, CLT, olerite, funcionário público, em que às vezes por uma questão de organização ali financeira, acaba pagando alguma conta em atraso, acaba esquecendo de pagar alguma conta e às vezes aquilo, né, entra ali no Serasa, no SPC, às vezes vai para o Banco Central, o que prejudica muito o rating até mesmo de bons clientes, bons pagadores na hora de aprovar ali o crédito. Então, quais são as obrigações e que precauções tanto do comprador como do vendedor deve ter para garantir todo o processo seja seguro e sem surpresas? Legal. É para os dois lados, né? Esse é um ponto importantíssimo, Roberto. E nessa hora eu acho que vale lembrar, pessoal, e exaltar o quanto é importante a profissão do corretor de imóveis, né, auxiliando os clientes, compradores e vendedores, né, na hora da elaboração de um instrumento particular, na hora principalmente ali do levantamento de todas as certidões da pessoa física, do imóvel, da empresa, às vezes que o vendedor possa ser sócio. Existe uma corresponsabilidade ali na função, na obrigação do corretor muito grande no meio dessa transação, que com certeza eu recomendo que você tenha um profissional do mercado te auxiliando nesse processo, porque por muitas vezes, Roberto, as pessoas acham que por estar financiando o imóvel, né, pelo banco estar ali, né, fazendo o financiamento, em que o banco tem essa responsabilidade ou esse cuidado, e muitas vezes isso não acontece, né? Isso já foi matéria de jornal. Por muitas vezes, as pessoas já financiaram no passado e, às vezes, poucos anos depois, tiveram problema, né, judicial ali, uma intimação, algo em relação àquele imóvel, né, e tinham né, se enganaram achando que o banco, né, faria essa verificação e, na verdade, isso não é feito. Isso é feito, né, muitas vezes pelo profissional, pelo corretor que está auxiliando. Então, por isso, o papel fundamental na questão de segurança nessa transação. Muito bom. Como funciona a parceria da AGM com corretores imobiliários, construtoras? De que forma isso agrega ao valor final do cliente? Tem um custo muito alto isso para as corretoras, para as construtoras? Mandar algum cliente para você? Roberto, essa é uma coisa que é engraçada, né? Porque as pessoas, né, às vezes o cliente vem indicado, a gente faz todo o cenário, toda a análise, todas as simulações, traz o cliente para entender sistema saque, price, amortização, portabilidade, revisão de contrato, que eu acho que é fundamental, né, a gente dar essa assessoria. Eu falo que o atendimento da AGM não é só uma simulação, pessoal. Não adianta só mostrar hoje o valor da prestação para o nosso cliente. Ele precisa entender de verdade todas as facilidades que a gente tem no financiamento imobiliário. Então, isso faz parte da cultura. E aí, muitas vezes, o cliente pergunta: e Gabriel, qual que é o custo que eu tenho, né, com a AGM, com essa assessoria? Nada, Roberto, zero. E o construtor, menos ainda? Também zero, Roberto. Zero? Nosso trabalho hoje ele é disponibilizado pelo próprio banco, pessoal. E hoje, para a gente ter uma ideia em que ponto chegamos, hoje praticamente 80%, 90% do mercado, né, de crédito imobiliário, a concessão de crédito do processo já é feito pelo correspondente, não mais pelas agências, né? Porque a gente percebe em nível nacional agências fechando, enxugando muito o time, e aí existe esse parceiro correspondente que é especialista no produto do crédito imobiliário, que trabalha ali full time para conseguir entregar um processo rápido, um processo ágil, buscar para os clientes as melhores condições, porque como você falou, né, às vezes 0,2 na taxa de juros, uma diferença sobre o montante financiado é uma diferença muito grande, mas todo esse trabalho para o cliente, para o corretor, para a construtora, né, não tem custo algum. E para a construtora a gente faz um trabalho muito legal, porque no momento em que se aproxima da entrega ali do imóvel, né, do habite-se, das matrículas individualizadas, a gente consegue fazer
todo o acompanhamento com todos esses clientes, deixar todos os créditos ali já aprovados, todos os clientes instruídos, para que no momento em que individualize a matrícula, a gente consiga acelerar esse processo, né, de assinatura do contrato, recebimento das chaves, né, porque a gente fala que é uma ansiedade, né, completa. O cliente ali às vezes esperou o empreendimento inteiro, acompanhou a fase da obra, quando chega no final, ele já está fechando planejados, mobília, e o quanto antes ele recebe a chave para poder conseguir fazer aquela mudança. E aí nessa hora até um auxílio do profissional que é legal para conseguir ajudar o cliente, às vezes, naquela questão, porque às vezes ele está entregando o imóvel dele, vendendo dele, comprando o próximo, para ele não ter aquela dor de cabeça no meio do caminho para ficar sem imóvel, né, sem moradia. A gente também entra para, né, auxiliar o cliente nesses aspectos. Bom, agora eu vou para o assunto, talvez, um dos principais aqui. A última pergunta, tenho 2 minutos. Como funciona a portabilidade? Porque as pessoas acham que ficam presas ao financiamento e há muito tempo já não é bem assim. Nem de telefone e também no financiamento também não. Então, eu quero saber como funciona a portabilidade do financiamento, em que situações vale a pena trocar a instituição e que dicas que você pode dar? Legal. Roberto, para nós que estamos no mercado, né, a portabilidade é algo que é óbvio, mas eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. Pessoal, existe a possibilidade da portabilidade. Boa parte das vezes a portabilidade ela não acontece porque o próprio banco cobra a oferta do concorrente e faz uma revisão do contrato. Mas a grande pergunta é, Gabriel, para você que está no mercado há 16 anos, Roberto, quantos anos de mercado? 40 anos de mercado, eu não tenho o que falar. Eu acho que assim, a grande pergunta, né, quando a gente tem uma previsão de Selic, né, uma queda de Selic, né, se aproximando do ano de 2026, existe uma previsão para a gente terminar aí o ano com 12,5%, 2027 já com 11%, né, como você colocou, e automaticamente a gente tem uma previsão também da redução da taxa de juros do financiamento imobiliário, que já começou a acontecer, mesmo antes da queda de Selic, por conta dessas previsões, né, e a pergunta é, Gabriel, qual o melhor momento para comprar imóvel? Será que eu espero para comprar esse imóvel a taxa baixar? Pessoal, o melhor momento para comprar o seu imóvel, na verdade, era ontem. Mas como ontem já passou, Roberto, o melhor momento de comprar o seu imóvel é agora. Eu sempre trago os clientes e falo que eu gosto da ponta do lápis para a gente trazer as contas. Então, se a gente fizer a análise, você pode fazer o seu financiamento hoje, a sua taxa de juros, né, um pouco mais alta da previsão, né, que tem dessa redução. Se daqui 2 anos você faz uma portabilidade ou uma revisão desse contrato e reduz a sua taxa aqui hoje a 11,2, 11,3, por exemplo, para 9, né, durante esse período de 2 anos, vamos supor que você pagou 10 mil a mais de juros, uma suposição, né? A pergunta para você é, se daqui 2 anos, a hora que eu for comprar, eu não comprar naquele momento, eu esperar a taxa reduzir, daqui 2 anos, você acha que o imóvel que você está vendo, ele vai aumentar só 10 mil reais de preço? Então, eu prefiro muito mais... Com certeza. Ter Se baixar o juros, o imóvel, a tendência é subir tranquilamente. A gente já sabe isso, né? É inversamente proporcional. Caiu o Selic, automaticamente a gente tem uma procura muito grande e a gente tem uma subida de preço muito grande. Estamos no final. Só a última resposta. Tem que esperar 2 anos para aportar? Não. A grande parte dos bancos, ela exige ali 6 meses de contrato, você já pode fazer a portabilidade. Então, também um alerta, né, antes de terminar, que é importante você entregar para um advogado ou até mesmo. Você tem condições lá, você tem uma equipe lá que é... Pessoal, com certeza, entre em contato com a gente que a gente vai te auxiliar nesse processo, né, para buscar a melhor condição. Não precisa nem advogado, a própria EGM já resolve tudo. É muito mais simples do que parece, Roberto. Porque às vezes você pode ser induzido a um contrato, por exemplo, a gente fez um financiamento com o banco que exigiu que na antecipação não fosse cobrado nenhuma penalidade. Perfeito. Então, porque eles têm isso no contrato, né? Bom, chegamos ao final do programa, quero agradecer muito aí o Gabriel pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.